começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Gilson, bem-vindo ao Espiritismo BH. Obrigado, Marcelo. O prazer é meu estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje vamos falar sobre homeopatia e espiritismo. Então nós vamos começar assim: como nasceu e o que é a homeopatia? Muito bem, Marcelo. Esse é um dos temas interessantes para todos nós, porque trata de duas doutrinas que ressaltam o espírito e visam, sobretudo, combater o materialismo que ainda graça no plano terrestre contamina a nossa medicina, a ciência. Enfim, o nosso mundo ainda está bastante apegado à matéria e seus valores, esquecendo-se de que o espírito está acima de todos os atributos que encontramos aqui na Terra. Então a homeopatia ela vem justamente alertar, sobretudo, o campo da medicina quanto à existência de domínios superiores na organização humana. Mas vamos começar do começo, né, Marcelo? Vamos explicar como que a homeopatia nasceu, como que nós podemos definir a homeopatia. Enfim, vamos dar as noções mais básicas da forma mais clara possível para que possamos compreender. A homeopatia nasceu da genialidade de um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, que nasceu na Alemanha, na cidade de Meissen, no ano de 1755. Portanto, ele, podemos dizer que foi, de certa forma, contemporâneo de Kardec, né? Conviveu mais ou menos na época de Kardec. E este médico alemão, Hahnemann, ele colocou-se bastante insatisfeito com a prática médica vigente na sua época e começou a fazer traduções de livros. E ao traduzir um livro de farmacologia, da autoria de Cullen, ele se deparou com a descrição de uma planta medicinal oriunda da América do Sul, que é a Cinchona officinalis. Trata-se de uma casca de uma árvore famosa chamada, quinina. Ela tem uma substância ativa que é exatamente a quinina. E na época o Cullen, ele levava essa substância para a Europa como uma descoberta importante de um medicamento para tratamento da malária. Ora, a quinina, a história dela é bastante interessante. Ela é produzida então por uma árvore e essas árvores elas caíam, ou as suas cascas caíam nas lagoas em meio às florestas, tornando a sua água bastante amarga. Esse famoso amargo da água de quinina, que é a água tônica que ainda se utiliza. E os índios e os macacos que se serviam daquela água de quinina, daquela lagoa contaminada por casca da Cinchona officinalis, eles ficavam imunes à malária. Então isso despertou a atenção dos estudiosos e eles acabaram descobrindo a famosa quinina, que até hoje é usado para o tratamento da malária. E o Cullen dizia que a quinina tratava a malária por ser um tônico, uma substância que tonificava o organismo. Mas o Hahnemann não ficou satisfeito com esta explicação. Então ele resolveu tomar a quinina ele mesmo. Então ele fez uso de algumas drágeas de quinina e ele se surpreendeu com um fato interessante. Ele começou a experimentar sintomas como se ele tivesse a doença malária. Então isso levou Hahnemann a considerar que a quinina tratava a malária porque a quinina era capaz de provocar numa pessoa saudável sintomas parecidos à enfermidade. Então ele deduziu que existiria na natureza uma lei, que ele chamou lei de semelhança.
em que uma determinada substância medicamentosa seria capaz de tratar aquela enfermidade que ela é capaz de produzir numa pessoa saudável. Então essa é a famosa lei de similitude ou lei de semelhança, que era uma lei antiga, já anunciada por Hipócrates no século V a.C., repetida por Paracelsus no século XVI da nossa era. E Hahnemann, então, ele resgatou esse princípio terapêutico importantíssimo, que nós vamos considerar um pouco mais para que todos possam compreender. Vamos dar alguns exemplos mais objetivos. A homeopatia usa, por exemplo, para tratar uma insônia, uma substância capaz de provocar insônia. Para tratar uma diarreia, ela vai usar uma substância capaz também de provocar diarreia. Daí o nome homeopatia. Homeo significa igual, semelhante, e patia, doença. Portanto, é a medicina do semelhante. É aquela medicina que, para curar uma enfermidade, irá utilizar uma substância capaz de provocar uma semelhante enfermidade num ser humano saudável. Então, para tratar-se uma insônia, a homeopatia vai usar uma substância capaz de provocar insônia também. Então, a homeopatia começou a experimentar, ou seja, o Hahnemann e seus primeiros seguidores começaram a experimentar as drogas, as substâncias usadas na sua época e a anotar cuidadosamente o que elas produziam nas pessoas saudáveis. Ele começou isso em 1796, que é o ano, então, que marca o nascimento da homeopatia. Neste ano, Hahnemann inicia, então, as suas famosas experiências, chamadas experimentações no homem-são. Então ele foi anotando cuidadosamente o que cada substância provocava nele e nos seus colaboradores, ao se depararem com um enfermo, cujos conjunto de sintomas assemelhava-se a uma determinada droga, ele aplicava aquela droga. Evidentemente que os pacientes agravavam muito, porque eles somavam inicialmente à sua própria enfermidade os efeitos medicamentosos. Então, o que o Hahnemann fez? Ele começou a diluir a substância com a intenção de minorar esses efeitos primários da droga, assim chamados. Mas ele idealizou um método de diluição muito interessante, que na verdade não se sabe exatamente porquê, mas ele começou não só a diluir, mas a agitar as substâncias. Então as substâncias eram diluídas e agitadas através de sucções manuais. Ele pegava o frasco e batia na sua própria mão 100 vezes. Dali ele retirava uma gota e diluía em 100 gotas de água alcoolizada e tornava a fazer as suas sucções. Portanto, as diluições homeopáticas são diluições muito avantajadas, muito avançadas. De tal forma que nas primeiras diluições homeopáticas, diluindo-se progressivamente uma gota em 100 gotas de água, eliminava-se completamente os efeitos primários, os efeitos tóxicos daquela droga, exaltando-se somente a reação do organismo, chamado efeito secundário, postulando-se então que a homeopatia seria um procedimento que visava estimular o próprio organismo a reagir contra a sua enfermidade. Portanto, isso define a homeopatia, o uso do princípio de semelhança e o emprego de substâncias diluídas e agitadas num processo que chamamos dinamização. Ora, a dinamização, na verdade, é ainda um procedimento ignorado da nossa ciência. Não se sabe exatamente o que as diluições e as agitações retiram da substância, porque chega-se num ponto em que a substância inicial ela deixa de praticamente existir nas diluições. Daí, então, a homeopatia ser considerada uma medicina de essências medicamentosas. Tal o grau de diluição que os remédios são submetidos. Portanto, a homeopatia é isso. É o emprego de substâncias altamente diluídas, agitadas, em base
ao princípio de semelhança. Gilson, a homeopatia estimula o próprio organismo a se curar? Exatamente, Marcelo. Nós entendemos assim. Nós entendemos que os nossos organismos são extremamente reativos. Nós temos essa propriedade fundamental da vida, que é a capacidade de nós reagirmos a todo estímulo que recebemos. Portanto, a homeopatia nada mais é do que uma substância que estimula o nosso próprio organismo a se curar. E estimulando no mesmo sentido da enfermidade, como é o caso, a reação do organismo será contra a sua própria enfermidade. Portanto, trata-se, na verdade, de um processo autocurativo. Não é, na verdade, uma ação medicamentosa que visa simplesmente eliminar uma enfermidade, como é o desiderato terapêutico tradicional da nossa medicina, que se baseia na ação do remédio. A homeopatia, então, ela vai se fundamentar na reação ao remédio. Gilson, esse processo de diluição e de dinamização, como você explicou, costuma provocar o descrédito de pessoas que não confiam na homeopatia, justamente por afirmarem que o princípio está tão diluído que ele não existe nos medicamentos que a gente toma. Então, como é que fica isso? Esse é realmente um ponto polêmico da homeopatia, Marcelo. São as famosas aguinhas da homeopatia, que o povo se refere comumente, né, quando quer dizer que algo não tem efeito, é como uma homeopatia, né? Como se aquilo fosse destituído de qualquer poder. Este é um pressuposto exclusivamente materialista, que acredita que na natureza existem apenas compostos estruturados em átomos pesados, porque o homem está bastante afeito ao que é concreto. Mas, evidentemente que não é assim. O que sustenta o universo são forças sutis. Hoje é a própria ciência que já afirma isto. O átomo é uma construção de campos imponderáveis e a matéria nada mais é do que uma ilusão. Então existe um substrato que não é perceptível ao homem, e também a sua instrumentação grosseira, que cria os compostos da natureza. Podemos chamar isso de essência. E podemos considerar então que o processo de dinamização e diluição homeopática nada mais faz do que um desvestir de matéria, mantendo-se a essência da substância. Mas o que é mais importante de tudo, Marcelo, é que ainda que não se tenha uma prova cabal, instrumental da ação dos medicamentos homeopáticos, nós percebemos com muita nitidez que os organismos vivos são capazes de responderem a essas substâncias. Elas apresentam efeitos patentes, reconhecidamente identificáveis, num processo de experimentação, portanto não se pode negar, porque o efeito homeopático é um fato, verificado inclusive em animais, em recém-nascidos, em bebês, onde você não pode impor um mero efeito psicológico. Então há sim uma ação medicamentosa proveniente de substâncias imponderáveis. Isso é uma evidência, e se fosse de fato algo inexistente, a homeopatia não existiria até hoje. Ela tem mais de 200 anos, nós praticamos a homeopatia há mais de 25 anos, atestando todos os dias os seus efeitos, então não temos como negar a existência de campos sutis altamente ativos no ser humano ou nos seres vivos. O fato de haver essa potencialização do próprio mal, da própria doença durante o processo de cura, isso costuma incomodar algum paciente? Com certeza, há muitas pessoas que não compreendem, evidentemente, essa proposta da homeopatia. Porque para se submeter a esse tipo de tratamento, a pessoa tem que estar, de certa forma, preparada, tem que saber o que é homeopatia, tem que estar disposta a fazer uma leitura dos seus sintomas, ou seja, há uma série de exigências, né? E muitas vezes, quando essas exigências não são obedecidas, o tratamento não dá certo. Gilson, a homeopatia usa substâncias naturais, mas todo tratamento natural é homeopatia?
é uma confusão que se faz frequentemente, né, Marcelo? Nós não podemos considerar todo o tratamento natural um tratamento homeopático. Devemos fazer uma distinção entre a chamada fitoterapia, que é o emprego de substâncias vegetais, de plantas medicinais, para o tratamento das doenças humanas, e a homeopatia. São duas coisas distintas. A homeopatia será o emprego estrito do semelhante, submetida ao preparo próprio da homeopatia, agitação e diluição. Portanto, a homeopatia irá usar substâncias que aparentemente fazem mal, mas são altamente diluídas para estimular o organismo a se curar. Já a fitoterapia não está utilizando estes fundamentos, ela vai usar ou vai empregar plantas que, por tradição, por conhecimento popular, fazem bem para uma determinada enfermidade. Então, nós iremos usar, por exemplo, plantas calmantes para tratar uma ansiedade. Mas a homeopatia vai usar substâncias que provocam a ansiedade para tratar a ansiedade. Portanto, é diferente o tratamento natural da homeopatia. A homeopatia, ela utiliza substâncias naturais, mas não é todo o emprego de substância natural que é a homeopatia. A homeopatia emprega 60% dos seus medicamentos de origem vegetal, mas ela usa 30% aproximadamente de origem mineral e cerca de 10% de origem animal. Então não é medicina de planta. Nós respeitamos e gostamos da medicina das plantas, mas a homeopatia não pode ser definida como medicina natural, medicina de plantas. A medicina de plantas, medicina natural é uma coisa, homeopatia é outra. Existem muitas pessoas que, pelo simples fato de estarem usando uma cápsula, um composto qualquer que foi manipulado, que traz lá nomes científicos próprios do reino vegetal, a pessoa então acha que está se tratando com a homeopatia, mas não quer dizer que esteja. E é verdade que a homeopatia usa os venenos da natureza? Sim, você percebeu muito bem. Como nós dissemos, a homeopatia vai utilizar uma substância pela capacidade que ela tem de provocar distúrbios no equilíbrio humano. Portanto, a homeopatia, de fato, vai usar substâncias que, em doses tóxicas, são até mesmo venenosas e não podem ser usadas nos seres vivos. Então, isto é fato, mas nem por isso a pessoa precisa assustar-se ao descobrir que está usando um veneno de uma cobra, como é o caso do laquesis, né? Ou utilizando-se de uma semente venenosa de uma planta, como é o caso da Nus vomica, que se trata da estricnina, ou mesmo a beladona, que também é uma planta muito tóxica, ou, por vezes, né, o arsênico, que sabidamente é um grande veneno, né? Mas essas substâncias, como os metais, né? Me recordo, por exemplo, do mercúrio, que também é uma substância tóxica para a espécie humana. Mas o preparo homeopático, ele tira toda e qualquer toxicidade existente nessas substâncias. Ninguém jamais poderá sucumbir por ingerir um arsênico albo submetido ao preparo homeopático, porque as diluições são tão avançadas que, inclusive, chegam a ultrapassar o limiar de dispersão molecular. Existe um estudioso da química, o Avogadro, que, mediante análise e cálculos, ele constatou um limiar para a dispersão molecular, ou seja, as moléculas podem ser submetidas a diluições até determinado grau de diluição. Sabe-se então que o remédio homeopático, até a 12ª centesimal diluição, até a 12ª ela contém matéria. Acima dessa diluição, acima do CH12, 12ª diluição, não há mais registro de nenhuma toxicidade da substância. Existe ali apenas uma essência medicamentosa, destituída de qualquer efeito tóxico.
E por que se diz que a homeopatia trata do doente e não da doença? Esta é uma história mais complexa, Marcelo, e nós, para chegarmos à resposta conveniente, teremos que discorrer um pouco mais sobre a história da homeopatia. Hahnemann passou boa parte da sua vida empregando os medicamentos homeopáticos para tratar órgãos doentes, para tratar doenças, diagnósticos. Então ele usava o remédio para tratar uma gastrite, um resfriado, uma amigdalite, etc. Mas ele chegou bem mais tarde na sua vida a conclusões um tanto quanto distintas. E para resumir e não tornarmos tão longa a nossa conversa, podemos dizer que Hahnemann descobriu que os organismos vivos, e sobretudo os seres humanos, eles adoecem os seus órgãos secundariamente, que primeiro o indivíduo adoece o seu todo, ele adoece o seu campo dinâmico, que Hahnemann chamou de terreno. E Hahnemann então passou a identificar a enfermidade não exatamente no órgão, mas neste terreno. E ele compreendeu então que o órgão adoece secundariamente a doença do terreno. Portanto, ele passou a tratar o terreno e não aquela enfermidade que está sendo cultivada naquele terreno. Por exemplo, imaginemos um simples cogumelo. Como qualquer erva daninha, o cogumelo vai nascer porque ele encontra condições ambientais propícias ao seu sustento. Aquele terreno não bate sol, é úmido, então ali vai nascer cogumelos. Portanto, se você simplesmente elimina aquela planta daninha, mantendo as condições do terreno, a planta irá nascer de novo. Hahnemann fez esta extraordinária descoberta. Ele identificou nos seres humanos a presença de um terreno mórbido, em base ao qual os órgãos adoecem ou as doenças nascem. Então as doenças são cultivadas no nosso campo. E naturalmente esse campo é um campo que no Espiritismo nós chamamos de campo perispiritual. É um campo de natureza dinâmica, energética. Então Hahnemann anteviu a existência deste terreno mórbido, dessa patologia de terreno, antes mesmo da descoberta de procedimentos mais modernos, né, que hoje podem identificar isso, né? E Hahnemann, nesse instante, ele passou a tratar, então, o terreno mórbido e não o órgão doente, porque ele viu o órgão doente como um campo de efeitos, simplesmente a consequência de uma enfermidade que nasce mais profundamente no indivíduo. Então, a partir desse instante, Hahnemann passou a tratar o doente como um todo, passou a tratar o indivíduo, passou a considerar a personalidade daquele indivíduo, a sua vida, como ele vive, como ele procede, como ele interage com o outro, com ele mesmo. Então passou a utilizar-se de uma série de outros sintomas pertinentes à esfera pessoal. Então ele passou a tratar o doente, não as doenças produzidas pelo doente. Ele estabeleceu novos fundamentos terapêuticos e desenvolveu uma nova medicina, que é chamada medicina do sujeito, medicina do doente. Muitos chamam isso de homeopatia unicista, porque trata a unidade do homem. Então, esses procedimentos homeopáticos, eles ficaram um tanto quanto mais restritos. E a homeopatia, na verdade, ela se desenvolveu como uma prática popular voltada ao tratamento da doença, mas esta não é a homeopatia na sua essência mais profunda, nas suas consequências principais, que então promoveram a verdadeira revolução no campo médico, né? A possibilidade de você tratar uma pessoa num campo anterior ao campo físico. No tratamento homeopático é comum uma etapa inicial de piora dos sintomas antes da cura propriamente dita. O que significa isso? É um outro tópico da homeopatia que merece ser bem compreendido. E vamos falar dele sucintamente também
na esperança de que possa ser esclarecido. Você diz respeito aí ao famoso refrão popular de que a homeopatia põe as doenças para fora, a homeopatia agrava no começo, os doentes pioram antes de melhorarem, muitos inclusive ficam até receosos de fazer um tratamento homeopático e passar por essa famosa reação inicial da homeopatia. Convém nós explicarmos isto com mais detalhes. Lembramos que no começo, quando Hahnemann começou a empregar os medicamentos homeopáticos no estado bruto, os pacientes pioravam porque tinham somado à sua própria enfermidade os efeitos do remédio. Por exemplo, numa diarreia, se Hahnemann aplicasse uma substância qualquer que provocasse diarreia, a diarreia iria agravar antes de curar-se. Então Hahnemann começou a diluir e agitar. E quando Hahnemann chegou às diluições mais avançadas, como o CH30, por exemplo, a 30ª diluição centesimal, quando já não existe mais possibilidade de efeito tóxico algum, Hahnemann tornou a observar a existência das famosas agravações, as reações homeopáticas. Essas reações, porém, têm um significado muito diferente. Elas não significam uma sobreposição do remédio à própria doença da pessoa, mas sim a capacidade do organismo de reagir ante a sua enfermidade. Através dessas observações criteriosas, ou seja, da observação dessas agravações, é que a homeopatia desenvolveu o que se chama lei de cura. Ela notou que os doentes, antes de se curarem completamente de uma determinada enfermidade, eles refazem as doenças antigas na ordem inversa que elas existiram na sua vida. Por exemplo, suponhamos que estejamos tratando um doente do coração de uma doença reversível, ou seja, o coração não está a tal ponto lesado que pode ser ainda revertido o seu distúrbio. Esse paciente submete-se a um tratamento homeopático onde é tratado o seu terreno, não unicamente a sua enfermidade cardíaca. Então esse enfermo ele tem a possibilidade de melhorar o foco da sua enfermidade, mas ele irá atravessar por um procedimento interessante em que ele vai refazer as doenças na ordem antiga. Suponhamos que ele tenha tido alguns anos atrás doenças reumáticas, dores nas articulações, ele vai voltar a ter as dores nas articulações. Suponhamos que ele tenha tido, há muitos anos atrás, ainda meninote, doenças na orofaringe, as amigdalites de infância, ele vai voltar a tê-las como se fosse criança. Suponhamos que ele tenha tido ainda de bebê doenças cutâneas, doença de pele, ele vai voltar a apresentá-las. Então essa regressão na ordem inversa é que levou Hahnemann a entender que a doença é um manancial não físico que se translada de um órgão para outro. E que quanto mais doente o doente está, mais interior é o órgão onde ele situa esta enfermidade. Então o remédio homeopático mostrou uma capacidade extraordinária de fazer com que o organismo superficialize esse processo. Traga esse processo para uma região mais superficial, para um ponto mais anterior, onde o indivíduo já esteve doente. Então esse é o famoso pôr para fora que o povo diz que a homeopatia realiza nas pessoas, joga a doença para fora, joga para a superfície, superficializa, uns dizem, drenam a doença, exonera a doença. E nós, do ponto de vista espírita, podemos comparar isso com uma casa que tem o seu morador e o morador não cuida muito bem das impurezas que ele produz, e essas impurezas vão sendo escondidas, vão sendo colocadas debaixo do tapete, se infiltra uma parede, o sujeito vai ali e pinta. Então ele vai ocultando as enfermidades dentro da sua casa, e as enfermidades então vão acometendo órgãos mais profundos. É o que acontece conosco durante a nossa vida. Nós vamos interiorizando as nossas enfermidades, porque simplesmente vamos tamponando-as
nos sucessivos órgãos em que elas se apresentam ao longo da nossa vida. Então, a homeopatia se compara a alguém que vem nesta casa com uma vassoura e começa a varrer essas impurezas para fora. Internamente a casa vai estar em ordem, mas lá fora as impurezas vão aparecer. Este é o famoso pôr para fora da homeopatia, a famosa gravação da homeopatia. Então a gravação da homeopatia, que seja bem compreendida, ela é um processo que modifica o órgão onde a doença incide, modifica o órgão-alvo e traz a enfermidade do mais profundo para o mais superficial. Esta é a genuína gravação homeopática, é a superficialização. Ô Gilson, e qual seria o ganho desse tipo de tratamento? Por exemplo, aquilo que está profundo, que é superficializado, que é colocado para fora, significa que não vai surgir mais no futuro? É uma pergunta muito interessante. Evidentemente que nós estamos compreendendo que a homeopatia não cura ninguém. A homeopatia estimula processos de cura, mas o indivíduo pode alimentar-se novamente de enfermidades ao longo da vida, porque ele tem esse livre-arbítrio. Então a homeopatia faz uma espécie de limpeza no perispírito, superficializa os processos mórbidos, torna aquela enfermidade menos nociva possível, porque a enfermidade é um compromisso nosso, mas a homeopatia não vai curar a nossa capacidade de gerar doenças. Nós podemos sim, no trânsito da vida, continuarmos a adoecer e adoecer de formas ainda mais graves, infelizmente, porque a doença, nós já sabemos, é um produto interno do próprio espírito, ela vem de dentro de nós mesmos, né? Então a homeopatia simplesmente faz com que a enfermidade se realize da forma mais branda possível. Ela faz então limpezas perispirituais, drenagens perispirituais de energias mórbidas que nós acumulamos durante a nossa vida, trazendo aquilo para a superfície, e a partir daí são estimulados equilíbrios do próprio organismo, ou seja, o próprio organismo ele coloca em funcionamento maiores equilíbrios. Entendemos que esta forma de tratar é uma forma bastante proveitosa, porque a maneira oposta, ou seja, os tratamentos convencionais, eles fazem exatamente o contrário, eles vão abafando a enfermidade. A homeopatia usa o termo supressão para designar este fenômeno, ou seja, você trata a enfermidade com sintomas com medicamentos que eliminam os seus sintomas. Então a enfermidade aparentemente desaparece daquele órgão, mas dali um pouco o indivíduo adoece de um órgão mais profundo. E assim sucessivamente ele vai aprofundando as suas enfermidades. Quando nós observamos um ser humano, observamos nós mesmos, nós notamos que quando crianças nós adoecíamos mais de superfície, mais de vias aéreas superiores, de pele, vamos envelhecendo e passamos a adoecer de sistema digestivo, sistema circulatório, sistema endócrino, osteoarticular, de doenças de órgãos vitais como coração, rim, né? E nos casos mais graves a enfermidade vai retrocedendo para a mente, ou seja, as doenças emocionais, os distúrbios emocionais vão aumentando durante a vida, porque aquele material vai sendo colocado junto ao espírito, ele vai se internalizando e começa a afetar o cerne do ser humano, que é o seu psiquismo, o seu mundo emocional, a sua mente. Então, o nosso corpo trabalha ativamente para defender-nos desta interiorização. E o medicamento homeopático é um fabuloso auxiliar de superficialização dos nossos males, para que a enfermidade então não atinja órgãos vitais e, sobretudo, não chegue na nossa mente. Porque a pior doença do ser humano é a doença localizada no seu cerne da consciência, né? No seu próprio psiquismo. Podemos perceber aí uma relação com aquela orientação de Jesus: vá e não peques mais? Absolutamente, com certeza, né? Exatamente. Se o indivíduo não cuidar da sua vida consciencial, não tratar, né, de conhecer
todas as motivações que o levam a enfermar-se, evidentemente ele vai continuar enfermo. A homeopatia pode ser usada para tratamento de qualquer tipo de enfermidade? Exatamente. A homeopatia ela é passível de ser empregada em qualquer tipo de enfermidade. Ela pode ajudar o organismo a reagir, mas evidentemente ela não pode curar todas as enfermidades. Não são todas as enfermidades que são perfeitamente reversíveis mediante o estímulo homeopático. Por exemplo, o sujeito perde um órgão, um diabético que não tem mais pâncreas. Como fazê-lo restituir este órgão mediante estímulos curativos? Evidentemente que não se pode esperar isso. Então a homeopatia pode equilibrar o terreno da pessoa, pode de certa forma predispor maior equilíbrio para ela, mas os seus órgãos podem estar lesados a tal ponto que não são mais reversíveis. E quais os pontos de interseção entre a homeopatia e o espiritismo? É exatamente aí que nós nos inserimos, né? A nossa presença aqui hoje se justifica para fazermos esta síntese, este abraço dessas duas doutrinas e explicar que uma se serve à outra. A associação de homeopatia e espiritismo é bastante antiga. Nós vamos encontrar na própria história da homeopatia e na história do espiritismo vários pontos em contato. A grosso modo, podemos dizer que a homeopatia, um pouco antes do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, através então das perquirições de Hahnemann, ela já havia chegado à conclusão de que os seres humanos são entidades ternárias, constituídas de um espírito, de um campo vital, que Hahnemann chamou de energia vital, um corpo energético, digamos assim, que contraparalelo com o perispírito, e o corpo físico. Então essa famosa visão ternária do ser humano, ela está muito bem patenteada no principal livro da homeopatia, que é o Organon, do Hahnemann. Lá está definido muito bem essa estrutura do ser humano. E Hahnemann entendeu que a enfermidade, ela segue essa trindade. Ela parte do espírito, que adoece o campo perispiritual, o campo energético, que por sua vez vai adoecer o corpo físico. Então, ela coincide exatamente com a visão espírita do ser humano. Porque o Espiritismo mostra o ser humano como uma entidade que vai muito além de um campo de um conjunto de órgãos, como é a visão materialista. Então, o ser humano ele é uma estrutura altamente energética, comandada por uma consciência, que é o seu espírito eterno. Portanto, a enfermidade tem que ser vista nesse contexto. Ela não pode ser tratada simplesmente como um distúrbio do órgão, porque o distúrbio do órgão é apenas uma consequência de perturbações desses outros campos de maior hierarquia. Então esse é o principal ponto de contato, de forma que a doutrina espírita ajuda a homeopatia ao confirmar esta visão de homem, ao considerar para nós que o homem é uma entidade imortal, feito de campos sutis, de energias inacessíveis aos nossos sentidos habituais, que sobrevive à morte. Então essa visão da homeopatia, do espiritismo, se encaixa perfeitamente na homeopatia. Mas nós vamos encontrar outros pontos de contatos. Por exemplo, na história do espiritismo, um dos primeiros a fecundar a nossa nação com noções espiritualistas, preparando o campo para o desenvolvimento do espiritismo, foi um homeopata francês, famoso, o Benoît Julius Mur, famoso Dr. Bentinho, como era chamado no Rio de Janeiro. Em 1840 ele veio aqui à nossa nação, trazendo os primeiros livros de homeopatia, mas ele já tinha ideias espiritualistas. Ele não conhecia ainda propriamente a doutrina espírita, mas ele já aplicava passes, ele já impunha as mãos sobre os seus doentes, uma prática que na época era chamada de mesmerismo.
Então ele transmitiu aqueles conhecimentos, né, para outros médicos do Rio de Janeiro, e esses médicos, por exemplo, o Dr. Moraes, eles ficaram predispostos ao desenvolvimento do espiritismo, que veio logo em seguida ao Benoit Julius Muir, né, o famoso Dr. Bentinho, que implantou a homeopatia no nosso país, né? Então a história dele está associada à história do espiritismo. Ele faleceu em 1858, mas nós sabemos que ele veio a conhecer a doutrina espírita ainda em vida, não aqui na nossa nação. Então, a partir desses pressupostos, dessa visão espiritualista da homeopatia, que a homeopatia não tem preconceitos, né, de considerar a existência do espírito na unidade humana, a partir daí houve um consórcio entre as duas doutrinas. E elas se aceitavam muito bem. Mas existem outras motivações que levam à associação de homeopatia e espiritismo. Bem, continuemos a história na nossa nação, né? A homeopatia, então, ela deu um suporte para que o espiritismo se iniciasse, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, e depois, logo em seguida, nós vamos nos encontrar com Bezerra de Menezes, famoso médico espírita, né, um dos mais famosos, chamado apóstolo do espiritismo brasileiro, Kardec brasileiro, e ele era médico e tornou-se também homeopata. Então ele contribuiu para associar a homeopatia e o espiritismo. Ele tornou-se exatamente homeopata porque ele consultou um receituário mediúnico na sua época e o espírito receitava a homeopatia. Ele tinha uma gastrite. Ele se tratou com medicamentos homeopáticos e se curou. Então ele ficou muito entusiasmado com aquela nova medicina, estimulada pelo receituário homeopático, né, um receituário mediúnico, e a partir daí ele se converteu não só ao espiritismo, mas também à homeopatia. Então acredito que, sobretudo na nossa nação, o Dr. Bezerra de Menezes tenha sido um dos responsáveis por associar a homeopatia ao espiritismo. Mas, na França de Kardec, nós vamos encontrar que Hahnemann esteve junto de Kardec, não exatamente quando encarnado. Hahnemann veio a falecer em 1843, na cidade de Paris. Ele foi, a bem dizer, expulso da Alemanha em decorrência das suas ideias revolucionárias, e ele viveu os 8 últimos anos de sua vida na cidade de Paris. Então ele foi contemporâneo, de certa forma conterrâneo de Kardec. Podemos dizer que foi a França que deu o grande impulso inicial à homeopatia, assim como foi a França que deu o grande impulso também inicial à doutrina espírita, porque se tratava daquela época do centro intelectual do mundo, né? Paris era o centro do mundo no século XIX, né? E Hahnemann, depois de desencarnado, entrou em contato com Kardec. Nós vamos encontrar registro de mensagens de Hahnemann que chegaram ao conhecimento de Kardec. A mais famosa delas é uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós vamos encontrar nesse capítulo exatamente a última mensagem, foi ditada por Hahnemann. Está ali colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem que nos fala sobre a cólera. E depois, em agosto de 1863, Kardec, através de uma médium na Sociedade Espírita de Paris, ele também esteve diante do espírito Hahnemann. Hahnemann comunicou-se com Kardec nesta ocasião e deixou uma mensagem que está escrita na Revista Espírita. Essa mensagem, então, ela está na Revista Espírita de 1863.
a revista do mês de agosto. Ali nós vamos encontrar a mensagem de Hahnemann. E a presença de Hahnemann foi suscitada nessa reunião porque havia ali um médico homeopata. Então ele discorre um pouco sobre a sua medicina, pede que sejam seguidos seus preceitos, fazem-nos algumas observações curiosas que foram acatadas por Kardec. Então Kardec, de certa forma, talvez ele não tivesse tempo para isto, né, para estudar a homeopatia e verificar o que a homeopatia podia trazer para a contribuição do espiritismo, mas ele acatou aquelas mensagens de Hahnemann, percebeu a elevação moral que elas detinham. Então, muitos historiadores, como o nosso Hermínio Miranda, ele considera que Hahnemann é um dos colaboradores da doutrina espírita. Ele identificou, inclusive, algumas orientações que Kardec recebeu como oriundas de Hahnemann. Ele considera que Hahnemann seria a reencarnação do Paracelsus. E nós podemos também considerar, não há provas cabais disso, mas que Paracelsus seria a reencarnação do Hipócrates, famoso pai da medicina. Então é provável que Hahnemann tenha envergado essas personalidades no seu passado. E até os dias de hoje, a doutrina espírita vem, de certa forma, dando apoio à medicina homeopática através dos seus receituários mediúnicos, porque com muita frequência os espíritos receitistas recomendam medicamentos homeopáticos aos seus consulentes, né? E quando estudamos a homeopatia, conhecendo a doutrina espírita, nós vamos nos encontrar com todos esses pontos de apoio. E a homeopatia, então, será muito favorecida quando a doutrina espírita implantar-se de fato na nossa humanidade, demonstrando ao homem a veracidade do espírito, a sobrevivência do espírito, quando então o homem compreenderá que a fonte de todas as suas enfermidades, como de todos os seus males, estão na sua própria consciência. Aí então a homeopatia terá um alcance maior, uma aceitação melhor, porque ela terá a corroboração das suas verdades, né, facultadas pela doutrina espírita. Então ninguém melhor, nenhuma doutrina melhor do que o espiritismo para ajudar a homeopatia, para comprovar aquelas verdades que estão inseridas por Hahnemann e que, infelizmente, os nossos instrumentos, as nossas técnicas de pesquisas científicas não foram suficientes ainda para alcançar. Bom, Gilson, então encerramos aqui mais esta sua participação e agradecemos os seus valiosos esclarecimentos aqui para os nossos internautas. A gratidão é minha, Marcelo, por estar aqui com você mais uma vez, participarmos deste importante movimento de divulgação da nossa doutrina, não só na nossa cidade, mas no nosso país. E esperamos ter contribuído alguma coisa para que a homeopatia seja melhor compreendida, para que ela possa ajudar também a doutrina espírita e juntos, né, essas duas fabulosas alavancas da evolução humana possam nos servir a nós mesmos, né, para nos tornarmos cada vez mais saudáveis. Muita paz, muita alegria para todos. Obrigado. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!